Madame Zoraide tem uma bola de cristal. Numa tarde em que ela estava fazendo a sua concentração, uma imagem começou a tomar forma na bola de cristal, chamando a sua atenção. Pô, cara, como é que eu faço pra arrumar dinheiro pra comprar os equipamentos pro meu estúdio? Vejo que o meu filho Zé Henrique está de novo com problemas de dinheiro. Como sempre. Acertou de novo, mãe. Pra variar, né? É que eu tô completamente sem grana pra comprar os equipamentos que eu preciso para o meu estúdio. Sem eles, vou acabar não conseguindo montar um esquema profissional para os trabalhos que estão aparecendo. Eu conheço uma pessoa que faz empréstimos sem muita burocracia. Por que você não fala com ele? Se você tem trabalho agendado e só faltam os equipamentos, pode pagar de volta quando receber o seu dinheiro. Puxa, mãe, isso é uma boa ideia. Poderia quebrar um bom galho. Mas eu vou ter que pagar juros, não é? Vai sim, meu filho. Juro é a cobrança feita pelo dinheiro ou algum bem emprestado ou adiantado. Desde os tempos remotos existe a cobrança de juros. Há textos religiosos de mais de 2 milênios que estabelecem regras para a cobrança de juros ou até mesmo a proíbem. Ao longo da história e em algumas sociedades, os juros foram considerados um abuso e até condenados. Os termos usura e agiotagem se referem à cobrança de juros exorbitantes. Mas eles não têm definições muito precisas nem são unânimes. A necessidade de calcular os juros de maneira objetiva foi fundamental para o desenvolvimento do que hoje chamamos de aritmética. Eu acho que eu vou seguir sua sugestão, mãe. Eu preciso de 10 mil reais. Certo, Zé Henrique. Então vamos pedir um empréstimo nesse valor. Mas você terá que pagar 20 mil reais daqui a 1 ano. Nossa, tudo isso de juros? Eu acho que rola até de eu conseguir pagar antes. Porque posso pegar muita discotecagem até lá. Será que assim os juros diminuem? Bom, o importante é decidir pelo prazo do contrato. Em 1 ano, essa pessoa cobra uma taxa de juros de 100%. Mas se você quiser empréstimo por semestre, ela reduz a taxa de juros para 50%. Acontece que se você não conseguir cumprir o prazo para o pagamento da dívida, ela se acumula. Ah, por causa dos chamados juros compostos, não é? Isso mesmo. Então a taxa de juros depende do intervalo de tempo utilizado para o empréstimo? Sim, meu filho. Geralmente os juros são proporcionais ao tempo e ao valor do empréstimo. Mas tudo isso tem que ser estabelecido antes. É um acordo, um contrato. Então vamos às possibilidades de contrato. Se eu conseguir um empréstimo de 10 mil reais num contrato de 1 ano com a taxa de juros de 100%... Isso quer dizer que MA, que é o montante final por ano, será igual a 10 mil mais 100% de 10 mil. No final de 1 ano, vou ter que pagar o total de 20 mil reais. Isso mesmo, meu filho. A fórmula da matemática financeira que está por trás dessa sequência de contas é M igual ao capital C multiplicado pelo fator 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos transcorridos desde o empréstimo. Essa taxa de juros é aquela que consta no acordo pelo período estabelecido. Pode ser 1 ano, um semestre, 1 mês, por exemplo. Isso é, para uma taxa estabelecida, a sua dívida pode crescer como função exponencial do tempo. Agora é preciso escolher o tipo de contrato que melhor te convém. Certo. Então, se eu fizer um contrato por semestre, os juros serão de 50% e os cálculos vão ser outros. No final de um semestre, a minha dívida seria de 15 mil reais. Mas se você só conseguir pagar ao final do ano, os juros se acumulam. E daí, a dívida será de R$ 22.500. Entendi. E se o contrato for trimestral, mas eu só pagar ao fim do ano, utilizando o mesmo raciocínio, com a taxa de 0,25 e considerando os 4 trimestres do ano, vou ter que pagar R$ 24.414,06.
E se for mensal, mas você só conseguir pagar depois de um ano, com taxa de juros de 1/12 ao mês, você vai ter que pagar R$ 26.130,35. E se eu, por acaso, fizesse o contrato de empréstimo por uma semana? Seguindo a lógica dessa taxa de juros proporcional ao tempo, eu teria os juros de 100% divididos por 52, aproximadamente. É uma taxa bem menor, mas se eu der azar e precisar do ano todo para pagar, a potência da minha função exponencial seria 52. E a dívida seria de R$ 26.925,97. E se fosse por dia? Eu vou olhar no meu computador, quero dizer, na minha bola de cristal, Zé Henrique. Deixa eu ver. Se uma taxa de juros de 100% for dividida por 365, a taxa vai ser um pouco mais que 0,27%. Então, você pagaria apenas R$ 27,40 de juros no dia seguinte. Mas se por azar você precisar de um ano inteiro, a taxa de juros será aplicada 365 vezes. Engraçado, não mudou muito em relação ao cálculo anterior. E se a gente dividisse o 100% por um número bem grande, um infinito, mas fosse pagar só ao final de um ano? Depois de um ano teria passado uma infinidade de períodos, mas cada período seria muito pequeno e infinitesimal. De quanto seria a minha dívida? Não se sabe ao certo quem entendeu pela primeira vez o que acontece com o fator numérico que atualiza a dívida no caso abstrato de considerar uma sequência de períodos cada vez menores, com taxas de juros também cada vez menores. Sabemos, no entanto, que o matemático Euler foi quem mostrou que essa sequência converge para um número irracional e. Então, 1 mais 1 sobre n elevado a n se aproxima do número e, quando n vai para o infinito. Euler, um dos maiores gênios da matemática e suas aplicações, nasceu em 1707 na Basileia, no centro geográfico da Europa, que atualmente está na Suíça. Leonhard Paul Euler viveu 76 anos e trabalhou nas academias de São Petersburgo e de Berlim. Ele deu muitas contribuições em vários ramos da matemática e da física. O século XVIII ficou conhecido como século das luzes, pois foi a época do Iluminismo, um movimento intelectual fundamental na história do Ocidente. Uma das características desse movimento foi a defesa do conhecimento racional e não por acaso Euler foi apoiado por Frederico o Grande e Catarina a Grande, ambos considerados déspotas esclarecidos. Pois é, Zé Henrique. Nesse caso abstrato de infinitos períodos de taxas de juros infinitesimais, você teria que pagar ao final de um ano R$ 27.182,82. Então, mãe, pelo que deu para entender, o melhor mesmo seria eu fazer o contrato de um ano. Parece que é mais negócio. Isso mesmo, meu filho. E não se esqueça de mixar aquela trilha de meditação indiana para mim, hein? Capricha para sua mamãe.